Boa noite a todos, meu nome é Bruno. 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Tá? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a paciência também é caridade. Eu espero, na noite de hoje, poder convencer vocês de que ter paciência é muito bom para a nossa vida, que é muito importante, de que faz bem para a gente. E se não conseguir convencer, pelo menos apresentar para vocês inúmeros argumentos que vão fazer vocês refletirem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa frase está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, tá, da Bíblia, e está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente começa a tentar entender e interpretar. A continuação dela fala que os pacificadores também serão chamados de filhos de Deus. Quer dizer, Jesus está falando na questão dos pacificadores, dos que têm paciência, os pacientes, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. E o que Jesus está querendo dizer com herdarão a terra? Né? Jesus naquela época ele já estava dando um spoiler, né? Já estava contando o final do capítulo, muito antes dele acontecer. Eu deixei para o final, ele já estava contando antes, eu deixei para o final para falar da experiência, mas o que é o herdarão? O planeta Terra está passando por um processo de transição planetária. É um processo de mudança de energia. A energia do planeta hoje, do mundo de provas e expiações, está sendo ajustada para uma nova frequência. Ela está subindo, ela está melhorando. E o que acontece? Os espíritos que estão aqui, eles estão num processo de aprendizado, e nesse processo de aprendizado, que nem numa prova que a gente passa, se a gente passar na prova, a gente passa para o ano seguinte. E a Terra está passando, é essa prova que a Terra está passando agora, e a gente também. Se a gente passar na prova, a gente vai ter o direito a continuar na Terra. E se não conseguir passar, não tem problema. Deus é bom, Deus vai nos levar para um local onde está de acordo com a nossa energia. Né? Se a gente é espírito de provas e expiações, nós vamos ir para o mundo de provas e expiações, e está tudo certo. Mas se a gente tem a oportunidade de aprender, de colocar em prática, por que não ficar num lugarzinho um pouco melhor? Eu acho que vale o esforço, vale a nossa dedicação. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Né? E Jesus estava dizendo, herdarão a terra. E é o que Kardec fala, que no mundo de provas e expiações, é um mundo onde ainda o mal prevalece. O mal grita mais alto. O mal, ele é mais incisivo. E o bem é mais tímido. O bem é mais quieto, é mais recolhido, fica mais quietinho na dele, o bem. E isso a gente observa no dia a dia, que se a gente vai tentar fazer alguma coisa que é correta e que as pessoas no meio não estão fazendo, as pessoas nos olham de uma maneira estranha, tá? Vai tentar fazer a coisa correta, eles te olham assim. Te olham como se tu fosse uma pessoa, né, de outro mundo, porque todo mundo faz isso. E aí tu vai fazer de forma diferente. Esse é o mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração a coisa vai mudar. A maioria vai fazer o bem. E aí a gente vai ficar constrangido de fazer o mal. A gente vai se sentir envergonhado de fazer o mal. Aquele jeitinho brasileiro, de sempre dar um jeitinho que cultural nosso, né, do planeta como um todo. O planeta ainda precisa aprender muita coisa. As pessoas vão ficar constrangidas de fazer, porque a energia vai ter mudado. Então os mansos, os calmos, os pacíficos vão herdar a terra. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E como é que é a vida moderna? Como é que é a nossa vida hoje em dia? Né? A gente está muito conectado. A gente está com o celular no bolso, né, que tem informação do mundo inteiro no exato segundo. Se está dando um terremoto agora, no outro lado do mundo, a gente está sabendo. Qualquer coisa que está acontecendo, a gente sabe na hora. E essa conectividade, essa conexão que a gente tem com todas as informações de forma instantânea, tem talvez nos deixado um pouco ansiosos, um pouco apressados. A gente vai mandar uma mensagem para uma pessoa conhecida, se a pessoa não responde na hora, a gente já fica ansioso, já fica um pouco angustiado, já fica cobrando da pessoa, né? Porque ela não está olhando, porque ela não está me respondendo logo. Aí a gente fica assim. E o mundo está assim, as coisas estão muito rápidas, elas estão numa velocidade incrível. E essa velocidade do mundo a gente tenta acompanhar e a gente fica ansioso. A gente fica nessa correria, nessa coisa assim que às vezes é difícil sentar, né, que a gente está fazendo aqui hoje, sentar no lugar e ficar tranquilo, calmo, que a gente está conseguindo. Isso é um exercício ótimo pra gente, faz bem pra gente. Só que as pessoas perderam um pouco disso.
Como é que era antigamente, quando não tinha celular? Era tudo muito mais calmo, tudo muito mais demorado. Mais antigamente a notícia viajava de cavalo. Ela levava dias para chegar. Né? A Primeira Guerra Mundial, quando acabou a guerra, ela levou 2, 3 dias para chegar na Inglaterra, a informação. E se é a cavalo, se é de barco a informação. Hoje, a pessoa faz um vídeo na hora ali, a informação já chega. Rápido. Né? Na época dos meus avós, se tinha pouco carro na rua, e se sentava, passava a tarde sentado, assim, olhando para a rua e contava os carros que passavam. Né? Hoje a gente sai qualquer horário de madrugada, qualquer dia de semana, tem carro andando, tem um monte. Então, a vida mudou, ela está mais rápida, está mais acelerada. O problema é que a gente, às vezes, acaba entrando nessa aceleração, o que nos deixa muito ansiosos. E essa ansiedade nos consome, nos deixa mais cansados, nos deixa mais exaustos, porque a gente está correndo. E isso pode sim prejudicar também o nosso comportamento no dia a dia, na forma como a gente vai agir, nas atitudes que a gente vai ter. A gente está mais cansado, a gente está mais reativo. Né? Botei ali uma figurinha do Daniel San, né, do Lutando, porque os filmes também nos mostram isso. Né? Como é que os filmes nos mostram? Tá lá, né, vou dar o exemplo do Karate Kid, que ele tá lá, ele acaba lutando, brigando com um colega, lá ele apanha, e aí ele fica, né, brabo com ele, e ele é desafiado por novamente, por uma luta e tal. E aí ele resolve treinar. Ele vai treinar lá com o Sr. Miyagi. Então, nesse treinamento, o Sr. Miyagi ensina ele a pintar a cerca, ensina ele a polir carro, e ele faz isso durante uns 5, 10 minutos no filme, né, e ele vai pro campeonato. E ele vai lutar com um cara que já lutava, que era faixa preta de karatê, treinava há muitos anos. Ele vai lutar com um cara e ele ganha do cara na final, no filme. E aí a gente pensa, né, porque a gente é sempre bombardeado assim, que a vida é assim, né, é tudo rápido. Tu vai lá, 5 minutos, ele treinou pra lutar karatê, é o suficiente. E quando a gente vai fazer as coisas no dia a dia, na nossa vida, a gente percebe, toma um choque, porque às vezes não é assim tão rápido, as coisas são demoradas. E aí muitas vezes a gente não tem a resiliência para dar continuidade. Para entender que é um processo, que é longo, é contínuo. Né? Ele aprendeu a lutar karatê em alguns minutos no filme. A gente pensa, não, vou aprender a lutar karatê também, vou fazer alguns exercícios aqui. Isso, às vezes, uma vida inteira, 10 anos, para chegar a uma faixa preta. 10 anos. Indo semanalmente, toda semana, ir lá, treinar, aprender um novo golpe, e esquece do golpe, e tenta de novo, e vai. Processo é longo, é demorado, é contínuo. E o nosso processo de evolução também é assim. Ele é demorado, ele é contínuo, ele é longo, ele não é instantâneo, ele não é tão rápido. Só que os filmes nos ensinam assim, que é tudo muito rápido. Até porque não tem tempo, é só 2 horas o filme, 1 hora, isso tem que ser rápido. Mas isso acaba mostrando, de forma errada pra gente, que as coisas são rápidas, elas funcionam assim, não. E o mundo está assim, muito rápido. E aí na questão 846 do Livro dos Espíritos, fazendo um link, trazendo: o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, a faculdade se desenvolve com mais liberdade, mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Aqui eu já quis trazer um paralelo com, a gente está falando do mundo muito corrido, muito acelerado. Será que isso não influencia na nossa atitude, no nosso corpo físico, no nosso espírito? Eles estão dizendo que, certamente é influenciado pela matéria. Quer dizer, a gente, as nossas atitudes, elas são influenciadas também pelo meio que a gente está, pelas atitudes das pessoas, por como a gente está sendo influenciado. E isso acaba, de certa forma, influenciando também, como diz aqui. E aí a gente vai entender, tentar trazer, que nós somos formados de uma forma bem simples. Nós somos um espírito que é luz, não tem forma. A gente é essa luz que é a nossa centelha divina, é a nossa essência, é o que permanece, é o que dura por toda a eternidade. A gente tem um perispírito, que é um corpo perispiritual, é um corpo mais sutil, que é igualzinho esse nosso corpo físico, ele que dá forma para o nosso corpo físico, e tem um corpo físico, que é isso que a gente tem. Acontece que o nosso corpo físico, ele tem suas células, ele tem todo esse organismo. Essas células, elas são alimentadas
pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Elas são alimentadas. A gente alimenta elas diariamente. Quando a gente tem uma emoção, a gente descarrega essa emoção no corpo físico, nas células. Mas o que acontece se a gente tem um tipo de emoção muito recorrente? A pessoa, acontece uma coisa lá e ela já se irrita, fica com raiva. Aí ela fica com raiva. E aí acontece uma outra situação e ela fica com raiva. E ela acostuma isso ao longo dos anos. Sempre mandando raiva para o corpo. As células do corpo, elas vão se acostumar com a raiva, com essa emoção da raiva. E o que acontece? Elas ficam, tipo assim, vamos dizer, elas ficam viciadas, nossas células, na raiva. E quando a gente vai querer mudar, parece que alguma coisa no corpo está pedindo. Alguma coisa diferente está pedindo. Tá? Porque aí é um vício comportamental. Então isso acontece também. Quando a gente decide mudar, né? Ou vocês já viram, por exemplo, algumas pessoas que parece que arranjam briga para tudo. Né? Estão sempre procurando uma briga, assim, querem arranjar uma treta. Né? Talvez seja essa pessoa que está um pouco viciada nesse tipo de comportamento, nessa emoção. E quando a gente resolve mudar, a gente está falando lá, comecei a usar o exemplo do São Francisco de Assis, né, da questão da mudança, resolve mudar, a gente tem que se analisar, se observar, que tipo de emoção, de comportamento que a gente tem dado, tem repetido ao longo dos anos, se isso não está já muito gravado no nosso comportamento, na nossa forma de agir. Porque daí é um desafio a mais que a gente vai ter. Mas, na questão ali, como falou, nós temos o livre-arbítrio. Né? Então, o que os espíritos falam? Na questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do corpo do espírito, como o vestuário o é o do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, os espíritos estão dizendo, no Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, que a gente continua mantendo a nossa essência espiritual. O corpo, ele te influencia, ele te dá mas ele não é quem dá a palavra final. Quem dá a palavra final é o nosso espírito. A nossa vontade vem do espírito. Então, os atributos continuam sendo do nosso espírito. E na questão 843, o homem tem um livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Aí os espíritos falam, Kardec perguntou da questão do livre-arbítrio, e eles falam, sim, o homem tem o livre-arbítrio. Se ele não tivesse, ele seria uma máquina. Ou seja, por mais que algumas coisas sejam difíceis de a gente mudar, porque tem toda essa questão do ambiente, do meio, do nosso corpo físico, eles estão dizendo ali, sim, é possível mudar. Se vocês têm a vontade real, verdadeira de mudar, é possível. Né? Nós temos esse livre-arbítrio. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, se faz semelhante ao bruto. E ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal. E nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Os espíritos estão dizendo, né, que se a gente tem a capacidade de pensar, a gente tem um livre-arbítrio. Se a gente ignora isso, essa propriedade, a gente acaba perdendo uma oportunidade de evolução. E a gente está falando dessa questão de se compreender, de se entender, de poder fazer essa mudança. Eu gosto de pensar que a gente tem o autocontrole, né? A gente tem que ter o autocontrole para se perceber. Para ter um autoconhecimento. Primeiro a gente precisa ter um autoconhecimento para ter um autocontrole. Esse autoconhecimento é se conhecer. É perceber quais são as nossas dificuldades, o que tira a nossa paciência. Né? A gente está falando de paciência aqui em específico. O que faz com que a gente perca a paciência e aí aquilo ali às vezes desencadeia uma atitude, uma situação desconfortável, a gente acaba gritando, depois fica mal, chateado. O que faz? A gente se perceber, se conhecer, a gente precisa se conhecer.